Foi divulgada a pesquisa Arco Atlas para a presidência da República. Vamos ver como ficou o cenário de primeiro turno com os votos válidos. O ex-presidente Lula, do PT, lidera, tem 50,7%. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 41%. Ciro Gomes, do PDT, tem 3,6%. Simone Tebet, do MDB, aparece com 2,6%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 0,9%. Felipe Dávila, do Novo, soma 0,7%. A candidata Vera Lúcia, do PSTU, tem 0,2%. Constituinte Eimael, do Democracia Cristã, e Padre Kelmon, do PTB, aparecem com 0,1% cada. Léo Péricles, do Unidade Popular, e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. A pesquisa também simulou o cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vamos ver. O ex-presidente Lula tem 51,8% das intenções de voto contra 42,4% do atual mandatário. Brancos, nulos ou não sabem são 5,8%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 4.500 pessoas entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A gente segue no tema, às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, novas pesquisas eleitorais são esperadas neste sábado. E sobre a expectativa das pesquisas e o cenário político, a gente conversa agora com o cientista político e professor da FGV, Eduardo Green, que gentilmente atende aqui a CNN. Professor, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Jair. Bom dia, Nonato. O que dá para a gente esperar desses últimos levantamentos que serão apresentados na véspera da eleição, na véspera do pleito? E tem condição de mudar voto, professor? Bem, a expectativa maior que se tem é justamente saber se essa tendência de voto que foi crescendo em favor do ex-presidente Lula, ela seguirá aumentando ou se ela estancou. Aparentemente, pelas pesquisas que saíram essa semana, esse esperado movimento do voto útil, ele não cresceu na medida do esperado. Portanto, há expectativa ainda se nós poderemos vir a ter segundo turno ou não. O que nós podemos esperar de novo, por assim dizer? Nós ainda temos, segundo a pesquisa IPEC, que saiu essa semana, considerando a pesquisa espontânea, que é aquela mais fidedigna, um percentual de 11%, 12% de indecisos. Então, é esperado, como em geral em outros processos eleitorais já aconteceu, que nos últimos dias os eleitores indecisos possam vir a tomar uma opção em favor de alguma candidatura, que nesse caso, em geral, é aquela que está na frente. Segundo lugar, é a expectativa sobre a transferência de votos do candidato Ciro Gomes e da candidata Simone Tebet, que, ao que parece, também estancou-se. Ela não caminhou na velocidade esperada. Então, essas são as expectativas que existem, porque elas podem significar a possibilidade da eleição encerrar-se amanhã ou de, eventualmente, nós termos segundo turno. Professor, quando a gente vê alguns levantamentos no Brasil, vemos que alguns indicam, por exemplo, uma possibilidade de empate até de virada na Bahia. A situação ali entre o candidato Jerônimo Rodrigues do PT e a ACM Neto do União Brasil. Usando isso como exemplo e trazendo para a questão nacional, se o senhor olhar o retrato das pesquisas, o senhor avalia que não aconteceu um cavalo de pau, uma virada? Se a gente pegar o caldo das pesquisas num todo, que normalmente indicaram índices muito parecidos com o que a gente tem visto até agora? Particularmente no caso da Bahia, como também a gente observou ontem no caso do Piauí, houve um crescimento muito significativo da candidatura de Sebastião, candidato pelo PT, e do Flávio Fontanelli no Piauí. Isso certamente se deve a uma expansão muito grande de votos do ex-presidente Lula nesses dois estados, que já era muito significativa, vantagem em relação ao presidente Bolsonaro, e ela certamente catapultou o crescimento dessas duas candidaturas. Acho que também no caso da Bahia é importante lembrar, digamos assim, o escorregão do candidato ACM Neto com aquela polêmica sobre a cor da sua pele, que pegou muito mal na população,
sobretudo lembrando que o candidato Sebastião do PT é um candidato preto, candidato negro, e isso certamente contou em desfavor de ACM Neto. Então, é um cenário que acabou se colocando mais instável do que se esperava, e há uma probabilidade muito grande que na Bahia nós venhamos a ter segundo turno, bem como também no caso do Piauí, que o candidato do PT vá para o segundo turno na primeira posição. Ainda olhando em nível nacional, professor Green, a gente tem os candidatos também despejando suas ações, principalmente no estado de São Paulo. Queria ampliar um pouco para a região sudeste. Qual é o peso que a gente tem dessa região nesse momento, principalmente nessa disputa aí, porque ela é acirrada, claro, e principalmente para o candidato Lula, que pensa em liquidar a fatura no primeiro turno e precisa ali de um mínimo de votos para isso, e Bolsonaro tentando se aproximar de Lula para evitar isso. Qual é o peso que tem essa região sudeste para os dois principais candidatos que estão à frente e nesse momento centram seus esforços notadamente em São Paulo? Bem, a região sudeste tem 43% do total do eleitorado do Brasil. Então, ela é numericamente extremamente importante para decisões de votos. E dentro da região sudeste, particularidades. A primeira delas é o estado de Minas Gerais, ele faz divisa com outros 7 estados, e por isso que é conhecido como uma espécie de mini Brasil. Há já uma tendência comprovada desde a retomada das eleições na democracia no Brasil, após o final do regime militar, que nenhum candidato a presidente foi eleito sem ter ganho em Minas Gerais. Então, Minas tem essa característica extremamente importante. Lembremos, por exemplo, Aécio Neves, candidato pelo PSDB em 2014, perdeu no seu estado, que era Minas Gerais, e foi derrotado para Dilma Rousseff. Então, lá tem essa particularidade. Inclusive, é tão forte essa questão que o atual governador Zema, a despeito de não ter nenhuma simpatia por Lula e pelo PT, faz todo o possível para não vincular a sua imagem a Bolsonaro, sabendo que isso pode ter efeito na sua eleição. Rio de Janeiro tem uma outra particularidade. É o estado com o maior número de evangélicos proporcionalmente no Brasil e é a base eleitoral do presidente Bolsonaro. Para Bolsonaro, perder no Rio de Janeiro significa passar uma imagem para o restante do Brasil de fragilidade, ou seja, ele não consegue fazer seu dever de casa e ele perde a narrativa de que ele é um candidato competitivo para um eventual segundo turno e, portanto, ele concentra muito esforço também no Rio de Janeiro. E São Paulo, por ser a principal potência econômica do Brasil, e nesse sentido há uma divisão muito clara. A região metropolitana e os grandes municípios mais favoráveis à candidatura do PT, como em geral sempre foram, excetuado a 2018, e o interior do estado, um voto mais conservador, um voto mais vinculado ao agro, que tende a apoiar Jair Bolsonaro. Então, por diferentes estratégias, os candidatos sabem que ganhar voto dos indecisos na região sudeste, é importante dizer isso, a região sudeste é aquela que mais concentra indecisos esses que estão mais concentrados nas mulheres, que recebem até 2 salários mínimos, é decisivo para as estratégias de ambos. Ou Lula ganhar no primeiro turno, ou Bolsonaro conseguir os poucos votos que são necessários para empurrar a decisão para o segundo turno. Então é nesse sentido que ambos os candidatos estão hoje em São Paulo. Isso não é casual, isso tem absoluta relação com o peso que o Sudeste e São Paulo em especial têm nessa disputa eleitoral. Aproveitando, como o senhor falou, da questão dos indecisos, a presença dos demais candidatos também foi intensa ao longo das agendas, né? Aqui no estado de São Paulo, Ciro e Simone Tebet estavam constantemente aqui no estado. Professor, para a gente dar sequência nessa nossa entrevista, o senhor falava aí sobre a questão do voto em Minas Gerais, né? Muitas pessoas chamando o voto de Luzema, né? O Zema Lula, coisas do gênero, fazendo esse combinado entre os dois nomes. Se a gente levar em consideração as pesquisas e se isso se repetir no resultado das urnas, com uma possibilidade, por exemplo, de segundo turno, na sua avaliação, para o presidente Jair Bolsonaro, com a fatura liquidada no que diz respeito ao legislativo nos estados, e também com alguns de seus aliados eleitos governadores ou também disputando o segundo turno, seria um momento de rearranjo fundamental para o candidato repensar suas estratégias e com apoio destas bases formadas e até de certa forma calibradas pelo voto
para tentar adequar o seu discurso para uma virada de quantidade de votos, levando em consideração o resultado das pesquisas? Bem, esse é um cenário que Bolsonaro certamente aposta que lhe trará mais benefícios. Ele espera que ele possa, tendo a eleição para a Câmara de Deputados, sobretudo resolvida, ter os seus candidatos que recebem as benesses do orçamento secreto, que se beneficiam do Auxílio Brasil, em condições de ele apoiar. Ele apostaria também que alguns estados estratégicos, como Minas Gerais, pudessem ter a eleição decidida no primeiro turno, apostando que, nesse caso, Zema teria mais liberdade para apoiá-lo. E, portanto, esse é um cenário que está previsto para o Bolsonaro, tendo como pano de fundo que ele poderá, durante quase um mês, é bom lembrar que nesse ano a eleição do segundo turno será dia 30 de outubro, durante quase um mês, aproveitar ainda mais que teremos mais um Auxílio Brasil pago para a população de baixa renda. Ele poderá falar mais ainda da deflação e da melhora da expectativa econômica. Então, esse cenário econômico-político certamente será explorado por Bolsonaro. Agora, é importante verificar em que condições Bolsonaro irá para o segundo turno. Tudo indica que, se nós tivermos o segundo turno, a diferença dele para Lula será muito alta. E, portanto, governadores e mesmo deputados eleitos, prevendo possivelmente um eventual governo Lula, talvez não assumam tão explicitamente a campanha de Bolsonaro, porque saberão que terão que lidar com o novo presidente e, portanto, essa expectativa de não entrar ou como deputado, ou como senador, ou mesmo como governador, tão explicitamente tendo feito campanha para Bolsonaro e não para Lula, pode refrear um pouco dessa expectativa que Bolsonaro tem. Vamos dar um exemplo disso. É sabido que no Nordeste, vários políticos do Centrão têm buscado associar a sua imagem a Lula e não a Bolsonaro. Porque isso, claramente, é uma forma de ganhar votos. Ok, esses deputados podem estar eleitos e depois não ter mais essa necessidade. Mas é do governo federal que vem recursos de emendas, é do governo federal que vem o atendimento de cargos que esses deputados buscam indicar nos estados. Então, acho que de um lado Bolsonaro faz essa aposta, mas as condições com as quais ele provavelmente irá para um segundo turno, se ele ocorrer, talvez não sejam tão automáticas em relação a ele obter esse apoio que ele espera de deputados, eventualmente de governadores, porque, digamos assim, essa lógica do governismo que impera no Brasil, de que sempre é importante estar do lado do governo eleito, ela pode, por gravidade, talvez puxar deputados mais até para apoiar Lula do que Bolsonaro. Professor, queria voltar um pouquinho na questão do eleitor indeciso. Hoje é sábado, a eleição é amanhã. O que é que leva as pessoas a se manterem indecisas na véspera de uma eleição tão importante? É um desinteresse? É efetivamente não saber em quem votar, qual candidato escolher? Porque, de um modo geral, e claro, a maioria já está decidida pelo seu candidato, mas assim, a gente está a menos de 24 horas do pleito, né? Essa distribuição dos indecisos, ela tem características muito peculiares. Ela não é idêntica em todos os estratos da sociedade, considerando faixas de renda e, sobretudo, de escolaridade e mesmo de gênero. Por essa razão, sempre tem sido mais usual, mais comum, que os indecisos, ou melhor dizendo, as indecisas, se concentrem naquela parte da população de menor renda, portanto, menos interessada, digamos assim, de estar acompanhando política no cotidiano, mais voltada para mulheres, que são mais zelosas e cuidadosas com a escolha do seu candidato e demoram mais para fazer a escolha. E nessa eleição, isso não tem sido diferente. 70% dos indecisos captados pela pesquisa IPEC dessa semana são mulheres. E a maioria dos indecisos são aqueles eleitores até 2 salários mínimos, que é justamente aquele eleitor que, por ter menos acesso a meios de informação, não está tão interessado em acompanhar o noticiário do dia a dia, às vezes não acompanha, inclusive, os programas dos candidatos, ele acaba tendo mais dificuldade de formular a sua escolha. E por essa razão é que nós temos no Brasil esse percentual de indecisos que acaba sempre acontecendo. No entanto, é importante frisar uma questão. Dada a particularidade da eleição esse ano, muito polarizada entre um presidente e um ex-presidente, ambos muito populares,
a taxa de indecisos é proporcionalmente menor do que outros anos, mas ainda assim nós teremos um percentual de eleitoras, sobretudo, que irá fazer a sua escolha amanhã, inclusive quando estiver caminhando-se para a sessão eleitoral. Essa questão dos indecisos também, professor, a gente pode colocar nessa fatura a ausência de um fato novo? Isso eu falo, por exemplo, nas duas principais campanhas, né? Nós tivemos, claro, movimentos em ambos os casos, com o uso da estrutura do governo pela parte do candidato Bolsonaro, por apoios de artistas, de algumas figuras públicas na campanha de Lula, até que dizendo que reuniu ex-presidenciáveis, mas se você for ver bem, são pessoas do aspecto político dele, né, muito próximas. O senhor avalia que existe uma certa visão do eleitor de que é um conteúdo que não parece mais embalado do que algo de fato novo? Bem, esses apoios que se constituíram ao longo da última semana, em especial de parte do ex-presidente Lula, primeiro que eles são apoios no sentido de apresentar o candidato para a sociedade como alguém capaz de fazer a pacificação, a conciliação nacional, olhando o eleitorado de centro. Bolsonaro teve apoios mais discretos, né? Jogadores de futebol, personalidades que talvez não tenham tanta expressão política e pública. Mas esses apoios não necessariamente significam transferência automática de voto ou decantam-se na sociedade com espaço de tempo tão curto. Então, por essa razão, ainda que relevantes, os apoios que ambos tiveram, isso não necessariamente significa a capacidade de o eleitor tomar uma decisão. Segunda questão, esperava-se que o debate da Globo, ocorrido na quinta-feira, fosse capaz de mobilizar votos ou para Lula ou para Bolsonaro, mas não foi o que se viu. Mais uma vez, a meu juízo, quem mostrou-se mais capaz de enfrentar o debate em termos propositivos foi a candidata Simone Tebet. Lula e Bolsonaro, a meu juízo, entraram e saíram do debate da mesma forma. Não perderam, mas não agregaram voto. Então, nesse sentido, não houve nada de novo no debate, que era um grande fato esperado para a semana, tanto de Bolsonaro no sentido de reverter a sua perda de votos e aumentar a rejeição de Lula, como de Lula de convencer os indecisos para que a eleição pudesse se decidir no primeiro turno. Então, esses movimentos feitos essa semana, evidentemente que são importantes, mas eles não caracterizam-se como forma automática de transferência de votos para o eleitor e para a eleitora. Professor, o senhor falou em pacificação. Essa pacificação é possível independentemente de quem ganhe? Ou o senhor entende que a gente ainda vai ter essa divisão, essa polarização no início de um futuro governo? Bem, acho que o cenário do Brasil, olhando a sociedade brasileira, estão indo além agora da disputa eleitoral em si, é de uma sociedade muito dividida por uma série de clivagens, digamos assim, clivagens de ordem ideológica, clivagens de renda, separação territorial ou regional, sobretudo entre Nordeste e Sul e Sudeste do Brasil, e efetivamente não será fácil para quem quer que venha a presidir o Brasil conviver com o fato de que nós vamos ter uma eleição que talvez se decida com uma ampla margem em favor do eventual vitorioso e, por sua vez, uma parcela significativa da sociedade apoiando a ideologia oposta. No entanto, me parece que, dado o histórico recente do atual governo, nós teríamos mais dificuldades de conviver com a democracia de maneira pacífica, porque talvez o presidente Bolsonaro, sentindo-se legitimado por um novo mandato e não tendo a perspectiva de uma terceira possibilidade de ser presidente, intensifique seus ataques contra a democracia, contra a imprensa, contra o Supremo Tribunal Federal, enfim, o que ao longo desses 4 anos nós já identificamos. Um cenário de vitória do ex-presidente Lula me parece que configura um início de um processo de retomada na normalidade democrática, de respeito às instituições, de convivência mais coordenada com as instituições do parlamento, um respeito maior à democracia, às liberdades, enfim. Agora, isso não será uma tarefa fácil
olhando sobretudo a perspectiva de um segundo governo Lula, porque o orçamento está muito apertado para o próximo período, a sociedade está muito dividida e a expectativa, portanto, é que nós possamos recuperar minimamente alguma forma de convivência pacífica e democrática. Então vai depender muito do resultado da eleição. Acho que se Bolsonaro for eleito, talvez nós tenhamos uma intensificação dos problemas no Brasil do ponto de vista político e social. E se Lula vier a ser eleito, quem sabe nós tenhamos o início de um processo de reconstrução democrática e de redução desse esgarçamento político e social que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos. Professor, em que medida, na sua avaliação, poderia significar para o Brasil o contestamento do processo democrático, do resultado das eleições, no cenário internacional? O senhor avalia que a resposta seria rápida e pesada? Mais do que rápida e pesada, porque o Brasil é a grande referência econômica e política da América Latina. Nós temos visto já declarações não só do presidente americano Biden, a resolução do Congresso americano, apoiada inclusive de forma unânime com apoio dos republicanos, partido do ex-presidente Donald Trump. Temos visto as manifestações da União Europeia, então, certamente, um dos componentes para que amanhã o resultado seja contestado, caso o ex-presidente Lula venha a ser eleito no primeiro turno, será o reconhecimento internacional imediato do resultado das urnas. Isso somado ao papel muito importante que a imprensa, vocês jornalistas, irão ter amanhã de divulgar imediatamente o resultado da eleição, certamente será extremamente importante para que nós venhamos a reduzir a contestação do resultado das urnas. Então não há a menor dúvida que esse processo de apoio externo será muito contundente e não haverá condições de, a meu juízo, se pensar em qualquer virada de mesa que signifique não aceitar os resultados limpos, transparentes que as urnas haverão de mostrar amanhã, seja qual for o resultado. Nós conversamos ao vivo aqui na CNN com o cientista político e professor da FGV, Eduardo Grim. Professor, muito obrigado pela gentileza. Um ótimo fim de semana ao senhor. Obrigado, Jair. Obrigado, Donato.